Olá, intercessor! Que a paz de Jesus esteja com você. Estamos aí nessa caminhada linda com o Espírito Santo, aprendendo sobre a intercessão e a vida cheia do Espírito. E nós vamos falar hoje sobre orar no Espírito. 1 Coríntios 14, versículo 14, a parte A do texto diz assim: porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Eunice Milhões comentou acerca de orar no Espírito. O Espírito Santo é, acima de tudo, um espírito de oração. Orar é o respirar do Espírito Santo em nós. Gente, que grande verdade! O Espírito Santo é realmente o nosso ajudador na nossa caminhada cristã. O Espírito Santo é o espírito da própria intercessão. Quando eu dependo do Espírito, eu entro em sintonia com o Pai e prevaleço em intercessão, através do próprio Espírito Santo que coloca no meu espírito a linha de oração na vontade do Senhor. Jack Hayford comentou assim: quando respondo aos impulsos do Espírito Santo, eu entro em parceria com o Pai no sentido mais amplo. Então, o Espírito Santo age em nós para que nós possamos orar convenientemente, para que nós possamos orar segundo as reais necessidades. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida de oração. Ele é aquele que dirige de fato a nossa vida de oração, que torna eficaz as nossas orações, que nos ensina a orar. Então, o Espírito Santo é muito importante na nossa caminhada e o Espírito Santo precisa ter primazia para o intercessor. Nós precisamos entender que dependemos do Espírito Santo. E uma forma de você orar adequadamente é você pedir ao Espírito Santo que te ajude a orar, é pedir a direção para o Espírito Santo e você também ser sensível, como disse aqui Jack Hayford, aos impulsos do Espírito Santo, para que você tenha essa parceria com o Espírito naquele sentido mais amplo da palavra. Essa parceria que é ser guiado, dirigido e ter realmente a graça de orar de forma eficaz. Mas quem faz tudo isso é o Espírito Santo em nós. Nós somos cooperadores do Espírito. É assim que deve ser. Temos que compreender que, de fato, nós não sabemos orar como convém. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossa vontade, muitas vezes nos tiram o foco do divino. E nós não discernimos então os propósitos do Senhor e acabamos orando muito o que? O nosso querer, a nossa visão das coisas. Nós precisamos entender que a nossa visão ela é muito enganosa, porque nós vemos a aparência das coisas. De fato, nós não vemos a essência. Agora, Deus vê as coisas, a Bíblia diz que tudo está nu e patente diante do nosso Deus. O que isso quer dizer? Que Ele está vendo as coisas como realmente são. Então, o Espírito Santo pode trazer para nós a direção a partir das realidades, não das aparências. E por isso nós oramos com eficiência, com eficácia. Mas precisamos ouvir o Espírito Santo para ter esse discernimento. De nós mesmos, nós não o temos. Também o Espírito Santo, ele faz algo muito lindo na nossa vida, porque o Espírito Santo também, ele revela, quando nós oramos no Espírito, as intenções de Deus, os propósitos de Deus. Então, além de termos um discernimento das coisas como realmente elas são, nós também podemos ter percepções do que Deus quer fazer. E isso nos leva a uma oração totalmente diferente daquela que faríamos naturalmente no nosso entendimento humano. Porque nós estamos vendo o que o Espírito Santo quer, de certa forma como se fosse uma cortina fechada diante de você, e então há um cenário tremendo do outro lado, lindo, maravilhoso, mas você não está vendo nada. Mas quando o Espírito Santo
da revelação na intercessão é como se uma parte da cortina fosse aberta, um vislumbre. Então você vê rapidamente algo. E aquilo, então você tem aquele vislumbre, você não tem a cena total, o entendimento de todas as coisas, a visão geral de tudo, mas você tem um vislumbre, você tem uma fração da realidade espiritual de uma situação, de um momento que se está vivendo, de um desafio que se está passando como igreja, no campo missionário, ou então uma situação numa nação, de um povo, que vai te levar a orar de forma totalmente diferente. Por quê? Porque você recebe então do Espírito Santo uma direção. Eu lembro há alguns anos atrás, uma experiência muito interessante que eu tive, uma manhã de oração do AMAI. E nós estávamos numa manhã de intercessão pelas nações e por povos, onde é muito difícil pregar o Evangelho, nações fechadas mesmo para o Evangelho. E então ali nós tínhamos alguns cartazes e informações, e eu lembro muito bem disso, e uma das nações era uma nação muito realmente fechada, e onde não tem nenhuma liberdade de pregar o Evangelho, onde você não pode ter uma igreja constituída, onde é proibido ter Bíblias, e então ali havia muitas coisas ali naquele material que eu estava lendo, né? Então havia ali os motivos de oração, mas antes havia algumas orientações e contava um pouco sobre a realidade daquela nação. E então, ao olhar tudo aquilo, assim, eu até fiquei um pouco desanimada, né? A hora que eu comecei a orar, porque havia tantas situações, assim, difíceis, até quando uma pessoa chega no país como turista, ele pode ter somente um exemplar, se levar um exemplar da Escritura, só pode ter um exemplar da Escritura, e não poderia ter mais nenhum, né, na língua ali daquela nação e tudo mais, somente na língua daquela pessoa que chega no país. E assim, havia muitas coisas. Naquela época, sim, né? Eu creio que hoje ainda essa nação é uma nação bem fechada. Mas naquela época, então, ali estava todo aquele quadro, aquele histórico, né? E então eu comecei a orar um pouco assim, abatida, vamos chamar assim, né? Naturalmente, né? Abatida. Eu olhei ali e disse, meu Deus, como eu vou orar por essa nação? Então, daí eu não tinha assim, uma direção muito clara. Eu comecei a orar em línguas. Comecei um tempo orando em línguas e de repente então veio uma palavra daquele momento de intercessão em línguas estranhas, e me veio uma palavra assim: o Evangelho será ali pregado acima dos telhados. E eu via ondas, e que o Evangelho vinha pelo ar. E na época, então isso faz muitos anos já, né? Daí na época eu pensei, meu Deus, o que isso significa? Daí veio aquele discernimento e Deus começou a me trazer uma oração em português, daquela experiência que eu tinha tido ali orando naquele momento de uma forma espiritual em línguas. E eu comecei a orar uma oração que, pena que ela não foi gravada, porque ela foi uma oração, eu orei muito tempo por aquela nação. Deus, além do amor que Ele colocou no meu coração, do clamor por aquela nação, Deus me deu como orar por aquela nação. E eu comecei a orar e eu via então as pessoas daquele país andavam nas suas casas, e então os seus aparelhos, computadores, na televisão, então canais que falavam naquela língua especial. Eu começava a orar então ali, e Deus foi me guiando para que Deus levantasse pessoas que aprendessem aquele idioma, com o objetivo de gravar programações, usando todos os meios de comunicação. Então Deus foi me dando discernimento. As ondas era o Evangelho chegando pelos ares e invadindo as casas, e que as pessoas, sem saber como, elas iriam abrir ali seus computadores, de repente haveria um interesse, ia aparecer ali um aviso, alguma coisa que ela iria clicar ali, abrir, e então ali haveria uma mensagem, um texto, haveria uma gravação, um vídeo, um filme, e o Evangelho chegaria a essas pessoas dessa forma. Então foi algo muito especial aquele tempo. E o que aconteceu? Anos depois eu pude ouvir de pessoas que compartilharam
que como Deus tinha chamado, inclusive missões específicas que foram chamadas, agências missionárias, para fazer tipos de programações dessa maneira, para alcançar exatamente esses lugares pelos quais eu estava orando. E esse país em especial. Então você veja que lindo como o Espírito Santo faz. Eu creio que não fui só eu que fui levantada. Deus levantou provavelmente centenas de intercessores na terra para orar dessa maneira e clamar ao Senhor para que aquela nação e todos aqueles povos ali ao redor daquela nação, que sofrem influência daquela nação, que falam a mesma língua, eles possam ser então alcançados. E eu creio que eles estão sendo alcançados, muitos deles dessa forma estão sendo alcançados pelo Evangelho. Mas voltando à nossa lição aqui, né? Então nós temos que compreender isso, que o Espírito Santo vai nos dirigir quando nós não sabemos orar, quando nós não temos entendimento, Ele vai nos levar nesse caminho da oração. Um dos melhores exercícios espirituais de grande apoio na oração, então, é orar em línguas diariamente. Quando eu oro em línguas, o que acontece? Primeiro, meu espírito se conecta com meu Pai Celestial. Lembre-se que Deus é Espírito. O apóstolo Paulo afirmou: pois a quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, mas em espírito ele fala em mistérios. Isso está em 1 Coríntios 14, 2. Então aqui nós estamos vendo, ele está falando em mistérios com Deus. Ninguém está entendendo, mas há uma comunicação espiritual muito frutífera nesse momento. Segundo, eu fico mais consciente das realidades espirituais. Quando a pessoa é elevada no espírito, o que acontece? As coisas espirituais, disse Kenneth Hagin, elas têm mais realidade que as temporais. É praticamente natural sentir-se responsável pelos assuntos eternos. Então você tem uma consciência das questões espirituais, uma clareza das questões espirituais quando você começa a buscar a Deus e orar em línguas estranhas. Porque você recebe do Espírito essa visão de realidades espirituais, de quem verdadeiramente está operando, qual é a ação que está acontecendo, dos intentos muitas vezes do maligno. O Senhor revela intentos que a gente não estava percebendo, que a gente não conseguia discernir, mas pelo Espírito, naquele momento você fica consciente e você sabe. Isso é um mistério, né? Mas é bem isso mesmo que eu estou te colocando. Você sabe a fonte, você sabe da onde vem a ação, você sabe a intenção e você sabe o que o Espírito quer fazer e que armas espirituais naquele momento você deve usar. Outro ponto interessante, quando eu oro em línguas, eu entro na dimensão da fé. Eu saio da dimensão do homem natural para a dimensão do homem espiritual. Logo, eu entro na dimensão da fé. A fé não é natural. A fé vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é acrescida aos nossos corações pela palavra. Nós somos fortalecidos, a própria palavra diz, pela fé. Então, a fé é fortalecimento espiritual, mas através da palavra que eu recebo esse fortalecimento no meu espírito. E eu, quando oro em línguas, eu estou no caminho da fé. Então eu sou fortalecido no Espírito. É o Espírito Santo que trabalha a fé, como nós já mencionamos, a partir da própria palavra de Deus. Ele nos leva a sermos ousados conquistadores no mundo espiritual. Então nós vamos fazer orações, nós vamos declarar profeticamente coisas que depois até nós vamos ficar pensando: meu Deus, que ousadia que eu tive, como que eu fiz aquilo? Não foi você, foi porque o Espírito Santo moveu você, você orou cheio do Espírito. Num sentido verdadeiramente abençoado, disse Wesley Duro, o Espírito Santo gera as suas petições dentro de nós e faz nascer a fé. Eu gosto muito dessa expressão, o Espírito Santo gera as suas petições dentro de nós. Então é o que Ele quer fazer, Ele gera em nós e nós então nesse
podemos dizer que nesse momento nós somos realmente instrumentos de Deus, ventres para gerar a vontade de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus aqui na Terra. E é pelo Espírito que nós vamos então gerar, e é o Espírito que vai fazer nascer. Quantas coisas que em batalha espiritual, em tempos de intercessão profunda, você batalhou e depois você vê aquilo se materializar, aquilo se concretizar, e daí você diz: meu Deus, como pode, né? Como pode? Eu orava por isso, Deus me guiou para orar dessa forma, olha só, isso está se tornando realidade. Mas o que? Foi uma conquista primeiramente espiritual, enquanto você estava em oração, e depois então veio o momento da conquista física, do visível, veio para o mundo visível. Como uma criança, ela é gerada e ali ela então é formada no ventre da mãe. Ninguém está vendo. Hoje tem as ecos, pelo menos, que mostram um pouquinho, né? Mas ninguém está vendo aquela criança. É impossível ver, pegar aquela criança nos braços. Ela está sendo gerada, ela está sendo formada. Tem o tempo certo de nascer. Mas quando essa criança nasce, então todos celebram, todos veem o bebê. Mas ele já estava lá. Ele já estava em formação, ele estava em desenvolvimento. É assim na intercessão. Nós estamos gerando, está sendo formado. E daí então, de repente, todos olham o bebê. Todos dizem: que lindo, olha que coisa maravilhosa, olha o que Deus fez nessa igreja, olha o que Deus fez lá nas missões, olha quem Deus levantou para ir para esse campo missionário, olha o trabalho que está acontecendo lá. Né? Mas quanta oração, quanta intercessão, quanto aquilo foi gestado em oração. Eu experimento da ação de Deus e do seu poder em mim também quando eu oro em línguas estranhas. O poder de Deus que dá vida, cura e restaura, flui do povo do Senhor e de sua igreja para abençoar vidas, povos e cidades. Dutschitz disse assim: quando Deus se move para liberar poder sobre a terra, Ele não tem que atirá-lo do céu sobre algum lugar. O poder vem do seu povo, onde o seu Espírito habita sobre a terra. Não é lindo isso? Realmente, Deus, Ele age através do seu povo. Deus age também muito pelas orações do seu povo. E então, Ele leva o seu povo à ação. Tudo na dependência do seu Espírito. Oração e ações. Mas tudo isso acontece se nós, com eficácia, quero dizer, né, e produzindo os resultados, se nós estivermos dependendo do Espírito, andando no Espírito e orando no Espírito. Para fechar, Deus nos chama a desfrutar do sobrenatural, experimentar uma nova dimensão em nossa vida de oração. Mas esta vitória é impossível por nós mesmos. Por isso Ele nos deu do seu Espírito, que é o nosso intercessor, que é o nosso ajudador. Aquele que pode nos levar por estes elevados caminhos. Deixe o Espírito Santo guiá-lo. Deixe o Espírito Santo ajudá-lo. Deixe o Espírito Santo conduzir você. Ore no Espírito. Desenvolva isso. Dependa do Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e por meio da sua vida, para abençoar a Igreja de Cristo, para abençoar a obra de Deus, para abençoar vidas, para abençoar povos, para abençoar nações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e nós pedimos agora que o Senhor dirija cada intercessor, que cada um aqui aprenda a depender do Espírito mais e mais, a orar no Espírito. Senhor, que eles busquem o poder, uma vida cheia do Espírito, sendo cheios do Espírito constantemente para orar no Espírito. Ó Deus, se alguém aqui ainda não é batizado no Espírito Santo, agora eu peço, Senhor, que ele receba o batismo no Espírito Santo, que ele experimente uma vida cheia do Espírito Santo. Vem sobre ele, vem sobre esse intercessor, Senhor, e vem sobre a vida
Pai, desta pessoa, Senhor, para que ela possa fazer as tuas obras, ó Deus, através da oração, que ela possa gestar os teus propósitos, os teus sonhos, Senhor. Em nome de Jesus, que ela seja elevada, Pai, ó Deus, quando ora, ó Deus, no mundo espiritual, que sua fé seja fortalecida, para que ela possa estar em sintonia com o Espírito, nas causas do Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus cada intercessor que está agora orando aqui, ó Deus, no momento Amai, e pedimos que eles desenvolvam, meu Deus, uma vida cheia do Espírito, uma vida dependente do Espírito, e que eles orem no Espírito todos os dias. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém, amém. Eu desejo a você uma semana muito abençoada e que você cultive o que nós acabamos de aprender. Na verdade, cultiva essa vida de oração, essa vida de intercessão no Espírito. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.